Olá, meus amigos, mais um encontro em que continuaremos a estudar o direito tributário. E agora eu faço um convite a você para, junto comigo, começarmos a nos aprofundarmos a respeito do tema envolvendo a responsabilidade tributária. Lembre-se que na conversa passada eu comentei a vocês, na aula anterior, que dois sujeitos fazem parte da relação jurídica tributária, o sujeito ativo e o sujeito passivo. Quando olhamos o sujeito passivo dessa obrigação tributária, esse sujeito passivo, ele goza de duas características importantes. Ou é ele quem pratica o fato gerador, por isso nós vamos chamá-lo de contribuinte, ou ele é eleito pela lei como a terceira pessoa, um terceiro, porque não é nem sujeito ativo e nem contribuinte, para fazer parte da relação, agregando à relação jurídica e se obrigando a pagar o tributo. Doutores, esse fenômeno da responsabilidade tributária, ele é muito conhecido, principalmente quando você precisa facilitar o processo de fiscalização e arrecadação. Então eu dei alguns exemplos que volto aqui a repetir. O pai que responde pelo tributo do filho menor. Os herdeiros que respondem pelas dívidas tributárias do decujus, do morto. São alguns exemplos que trazem esse fenômeno da responsabilidade. Nós passaremos a estudar a partir de agora alguns casos importantes para a nossa prova, que estão regulados dentro do Código Tributário Nacional e você precisa conhecê-lo. Antes disso, eu queria que você pensasse junto comigo, que essa responsabilidade tributária, ou desse terceiro, né, do responsável, ou do próprio contribuinte, que é aquele que pratica o fato gerador, essa responsabilidade ela pode ser solidária. Doutores, vejam um exemplo. Imagina que eu, juntamente com você, compre uma casa. Nós dois seremos os proprietários, seremos os contribuintes. Quem tem que pagar o IPTU dessa casa? Nós dois. Por isso, nós dois somos solidários. Se eu tenho um filho juntamente com a minha esposa, e aí meu filho pratica o fato gerador de auferir renda, sabemos que ele tem que pagar imposto, mas por sua ausência de capacidade civil, a quem compete esse dever? Aos pais. Só que sou eu e a minha esposa. Quem tem que pagar o tributo do meu filho? Nós dois. Portanto, nós também seríamos solidários. Então, a responsabilidade tributária, como contribuinte, no sentido de que eu tenho que pagar, ou como responsável, stricto sensu, ou seja, eu fui eleito pela lei para cumprir esse dever, esses dois deveres de pagar o tributo podem surgir aí uma solidariedade. Como no exemplo de duas pessoas que são donas de um mesmo imóvel, eles são solidários como contribuintes do IPTU. Ou o pai e a mãe, que são solidários no cumprimento da obrigação do tributo do filho. Então eles são responsáveis solidários. Vamos observar aqui no quadro que eu fiz aqui uma determinação de 3 efeitos que essa responsabilidade pode gerar. Vamos olhar comigo no quadro. Primeiro efeito. O primeiro efeito da responsabilidade solidária é que o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. O segundo efeito é que uma isenção de um tributo ou uma remissão, doutores, remissão é o perdão, tá? Exonera todos os obrigados, salvo se concedida pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. E terceira observação, a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica aos demais. Doutores, vejam aqui comigo, então, uma breve explicação desses 3 importantes efeitos da responsabilidade solidária. Como primeiro efeito, nós vimos que a responsabilidade solidária, o pagamento efetuado por um, desobriga os demais. O que isso significa? Lembre-se que eu comprei uma casa com você. Então, nós somos proprietários dessa casa, nós dois temos que pagar IPTU. Vamos imaginar nessa hipótese que o IPTU seja de R$1.000. Se eu, Pedro, vou no banco e pago integralmente os R$1.000, você que comprou a casa junto comigo, que também é contribuinte do imposto, vai ter que pagar alguma coisa? Claro que não, né, doutores? Então esse efeito é um pouco óbvio. Pagamento efetuado por um beneficia a todos. Agora, o segundo efeito é importante. Diz assim, a isenção
exonera a todos, assim como a remissão. Aqui na tela a remissão está com 2 S's, então significa que essa remissão com 2 S's é perdão da dívida. Se você sofreu um perdão ou uma isenção, que é a dispensa do dever de pagar, isso significa que nenhum dos dois tem que pagar nada. Porém, às vezes, doutores, a isenção ou a remissão é de característica pessoal. Por exemplo, só será isento as mulheres do imposto de propriedade territorial urbana. Então, se você que comprou comigo for mulher, só você foi isenta, eu não fui. Então significa que eu, Pedro, continuarei respondendo pela minha cota parte no tributo. Se o IPTU era de R$1.000, então eu responderei pelo resto, pelo saldo, ou seja, R$500, ok? Então, a isenção, se ela for concedida pessoalmente a um indivíduo, significa então que eu, Pedro, respondo pela continuidade se a isenção não alcançou a mim. Tudo bem? Doutores, terceiro efeito da responsabilidade solidária. A interrupção da prescrição favorece ou prejudica. Então vamos imaginar a situação. Eu, junto com você, somos proprietários de um imóvel e por isso pagamos IPTU. Só que já existe um IPTU em aberto nosso há 4 anos e 11 meses. Quando ocorre 5 anos em que uma dívida não foi paga e o fisco não veio atrás de mim cobrar, através da execução fiscal, significa que ele perde o direito, prescreve o direito dele exigir o pagamento pela execução fiscal. A nossa dívida já está em aberto há 4 anos e 11 meses, doutores. Falta 1 mês para prescrever. Eu estou aqui na torcida, animado para que a dívida se prescreva. Só que você, que é solidário junto comigo, não dorme à noite, porque está preocupado com aquela dívida. E aí resolve, enquanto eu estou aqui na aula, resolve ir até o fisco, até a autoridade fazendária de manhã, e falar, ó, estamos devendo. Devemos, não nego. Pagaremos quando pudermos. E aí o fisco fala, olha que bonito, veio até aqui dizer que está devendo. Assina um termo para mim, confessando a dívida. Doutores, quando você assinar o termo de confissão de dívida, significa então que a partir deste momento, a prescrição foi interrompida. E qual é o efeito dessa interrupção? O fisco terá o prazo renovado por mais 5 anos para vir atrás de nós. Ou seja, doutores, apesar de que Pedro não tenha ido até a autoridade fazendária, mas um amigo dele, solidário na responsabilidade, foi lá e fez, significa que isso vai interromper para ele, mas também interrompe para mim. Eu não vou poder daqui 1 mês chegar no fisco e falar, ó, minha dívida, minha cota à parte prescreveu, porque faz mais de 5 anos e vocês não vieram atrás de mim, eu não vim confessar. Opa, mas o seu amigo confessou. Se um confessa, prejudica a todo mundo. Por isso, a terceira observação aqui com relação o problema da prescrição é que a interrupção dela pode prejudicar ou favorecer a todos. Tudo bem? Então, feito essa análise com relação aos efeitos da solidariedade, que estão expostos no artigo 125, vamos começar agora a estudar efetivamente o papel da responsabilidade tributária. Ou seja, quando você responde como responsável pela dívida tributária, porque você não praticou o fato gerador, mas a lei assim quis que você realizasse o pagamento do tributo, tá bom? Então vamos analisar agora junto com a gente esses efeitos. A primeira espécie de responsabilidade que eu queria tratar com vocês é a responsabilidade de bens imóveis. Vamos para a tela? Vamos olhar junto comigo a responsabilidade de bens imóveis. Doutores, quando eu falo de responsabilidade de bens imóveis, significa que eu tenho a responsabilidade pelas dívidas tributárias dos bens imóveis que eu comprar. O artigo 130 do CTN inaugura essa chamada responsabilidade por sucessão de bens imóveis. Artigo 130 do Código Tributário Nacional. Nesse artigo 130, que fala sobre a sucessão, a responsabilidade por sucessão de bens imóveis, nós temos que quem compra o imóvel
olhando para mim, doutores, quem compra o imóvel responde pela dívida tributária. Então, se você está pensando em comprar uma casa, está pensando em comprar um apartamento, está pensando em comprar um terreno, quem vai responder pela dívida tributária é você. É você, adquirente, que será responsabilizado no pagamento dessa dívida tributária. É você que vai ter que pagar essa dívida. Pedro, mas mesmo que eu assine no contrato de compra e venda, que a pessoa que está me vendendo é que é a responsável em pagar as dívidas que ela mesma fez? Sim, doutores, porque esse contrato não tem valor nenhum para o direito tributário, conforme determina o artigo 123 do CTN. O artigo 123 do CTN, ele fala que no caso de convenção particular de contrato, esse contrato não tem força para modificar o sujeito passivo. Quem é que responde por uma dívida tributária de um imóvel quando compra um imóvel? O artigo 130 fala claramente. É o adquirente desse bem imóvel. Então é você que responde. Só que você responde por dívidas relacionadas à propriedade. Então estou dizendo IPTU, se o imóvel é urbano, ITR, se o imóvel é rural. Responde também por contribuição de melhoria e responde também pelas chamadas taxas de serviços, que são aquelas taxas que relacionam o imóvel, como por exemplo taxa de lixo. A taxa de lixo, você que vai ter que pagar, porque você que está comprando aquele imóvel. São as chamadas, no direito civil, dívidas propter rem. São aquelas dívidas que seguem a coisa, seguem o bem, e não a pessoa, o sujeito. Tudo bem? Então você é que responde. A não ser, de acordo com o artigo 130, que você tenha na hora do registro da escritura do bem imóvel, que você tenha em mãos uma certidão negativa de débitos sobre do imóvel. Você tem que ir lá na prefeitura e tem que pedir uma CND do imóvel que você está querendo comprar. Se a CND estiver válida, em alguns municípios, como São Paulo, por exemplo, você pode tirar a CND pela internet, né? Então, se a CND estiver dentro do prazo da validade e você vai no cartório registrar a venda e nessa CND diz que não existe dívidas, é uma certidão que nega dívidas, nega débitos tributários, por isso CND, ela prova a quitação de um tributo, você se exime de qualquer responsabilidade. Você se livra de qualquer dever sobre o imóvel. É claro que as dívidas não morrem, né? Mas serão cobradas do antigo dono e não de você. Tudo bem? Então, cuidado com essa responsabilidade tributária na hora de comprar uma casa. Eu comentei há pouco, na aula anterior, que quando você tem, por exemplo, uma compra em arrematação pública, em asta pública, em leilão, essa arrematação, ela equivale a uma arrematação originária. E por esse motivo, o artigo 130 do Código Tributário Nacional, parágrafo único, excetua também a responsabilidade. Na verdade, você tem responsabilidade, mas só sobre o valor do imóvel arrematado. Então, se as dívidas tributárias reunidas superam o valor arrematado, significa que você não responde pela diferença. Se você arremata um imóvel de 100 e as dívidas tributárias somadas dão 150, quem se responsabiliza pelo saldo remanescente de 50 é o antigo dono. Você responde apenas pelo preço arrematado. Por isso que o artigo 130, parágrafo único, diz que a arrematação em asta pública, a responsabilidade tributária subroga-se sob o respectivo preço. Ou seja, se condiciona, se limita ao respectivo preço arrematado. Se porventura o valor arrematado for insuficiente para quitar as dívidas tributárias que recaiam sobre o imóvel, a responsabilidade é do alienante, é do vendedor e não do arrematante. Tudo bem? Então cuidado com essa responsabilidade. Quem compra a casa responde, a não ser que tenha uma certidão negativa de débito. Na arrematação em asta pública, responderá o arrematante até o preço arrematado. Se tiver saldo ainda que não seja suficiente pelo valor arrematado, ficará de responsabilidade do alienante, como assim determina o artigo 130, parágrafo único. Tudo bem? Doutores, a responsabilidade do 130 fala de bens imóveis,
Está literalmente no artigo. A responsabilidade na aquisição de bens imóveis recai sobre o adquirente. Então, tá claro que é bens imóveis. Aí você me pergunta, e bens móveis? Nós vamos então descer para o artigo 131. Vamos à tela? Vamos acompanhar junto comigo o artigo 131 do CTN, que diz assim: são pessoalmente responsáveis. Aqui, doutores, o artigo 131, ele está falando tanto de bens, ele só está falando no inciso 1, de bens móveis, tá? Porque bens imóveis está no inciso anterior. Então não tem como dois artigos regular o mesmo fenômeno, né? Então o 130 fala de bens imóveis, e apesar do 131, inciso 1, não falar bens móveis, a gente faz a eliminação por exclusão, né? É a leitura a contrassenso. Se lá está escrito imóvel, aqui só pode ser móvel. Então o artigo 131 está aqui na tela para você ler junto comigo, inciso 1, ele diz o seguinte, que o adquirente ou remitente responde pelos tributos adquiridos ou remidos, doutores. Então, se você está comprando um bem móvel, um carro, um Fusca, um caminhão, você responde pelas dívidas tributárias desse carro, dessa moto, ok? Pelos tributos, por todas as dívidas tributárias. Então, tem que ficar atento a essa responsabilidade. E aqui, doutores, ele não fala sobre a questão da asta pública, mas como nós já exploramos aqui no nosso curso, nós vamos interpretar com o mesmo, pela fonte integradora da analogia, né? Já que o 130 permite que na asta pública a responsabilidade do arrematante se limite ao preço arrematado, nós vamos usar a mesma estratégia racional jurídica para os bens móveis, ok? O inciso 2 e o inciso 3, que apesar de, na minha opinião, estarem em ordem opostas, né? Devia primeiro, o que está escrito no 3 devia estar no 2 e assim vice-versa, trata sobre a responsabilidade na morte, né? A responsabilidade dos herdeiros, a responsabilidade do espólio. Então, estou falando de um decujus, uma pessoa que falece em razão de alguma circunstância e, por esse motivo, as dívidas tributárias não morrem com ela, tá certo? As dívidas tributárias recaem no inciso 3, sobre o seu espólio, né? Então, lá no inciso 3, está escrito para nós aqui, ó, inciso 3, que o espólio responde pelos tributos devido pelo decujus. O espólio, você sabe que ele não fala, ele não anda, ele não tem personalidade própria. Ele, na verdade, é um conjunto de bens, né, que são deixados pelo decujus. Então, na verdade, esse inventário, esse espólio, ele será representado pelo inventariante. Esse sujeito chamado inventariante é quem fará o seu papel como nomeador dos bens que serão utilizados para uma possível execução fiscal ou possível pagamento de uma dívida que estava em aberto à época que o decujus teve o seu, né, que o sujeito passivo teve seu óbito. Doutores, se já houve a partilha dos bens, aí o inciso 2 diz para nós que nessa hipótese, né, aqui ó, já houve a partilha dos bens, nessa hipótese aqui, nós então entendemos que nessa circunstância, quem responderá será os seus herdeiros, né, e o cônjuge meeiro. Então os herdeiros, assim como o cônjuge meeiro, acaba respondendo por essas dívidas tributárias. O que é interessante a gente observar aqui, porque diferente de uma responsabilidade em vida, você compra a casa, você responde por todas as dívidas da casa, independente se o valor da casa era suficiente para quitar essas dívidas. Vamos imaginar que você compra uma casa em vida por 500 mil reais, só que só de dívida tributária essa casa tem 600 mil. Quem responde é o adquirente, é quem está comprando, e responderá por 600 mil. Agora, na morte, vejam o inciso 2, você só responde na morte até você, herdeiro ou cônjuge meeiro, até o limite do quinhão recebido. Então não há hipótese de, na morte, você que ficou vivo, herdeiro, ter o seu patrimônio pessoal, particular, invadido para pagar o tributo de uma pessoa falecida que tenha te deixado como herdeiro, ok? Então aqui existe uma responsabilidade na sucessão por morte do herdeiro e do sucessor, no caso cônjuge meeiro, até o limite do quinhão recebido. Se eu, Pedro, sou herdeiro de uma pessoa que faleceu e eu recebi de herança um carro, a minha responsabilidade em pagar as dívidas se resumirá ao preço do carro. Então, se a dívida tributária é de 600 mil reais e o carro vale 100,
eu não respondo pelos outros 500. Ok? Então, cuidado com essa distinção importante entre a responsabilidade na morte, que se limita até o quinhão recebido, né, deixado de herança, e em vida, você responde por todo o crédito, todas as dívidas, independente se a dívida é suficiente com relação ao valor do bem adquirido, tá? Isso acontece muito quem compra carro, né? A pessoa compra carro de um amigo, aí não pede documentação, não pede nada, vai no Detran, o Detran transfere o bem, e aí depois chega a cartinha dizendo que tem multa, que tem PVA não pago, tem licenciamento não pago. Hoje, né, se existe um controle maior, mais rigoroso, principalmente de Detrans de grandes cidades como São Paulo, que não consegue fazer a transferência se não pagar as dívidas tributárias. Mas, doutores, acontece ainda em muitos lugares, tá? De pessoas que acabam fazendo, principalmente em Ciretran, cidadezinhas menores, né? Mesmo perto de São Paulo, mas de outros estados, cidadezinhas menores, que acabam fazendo o registro sem olhar. E aí depois descobre que está com dívida tributária e manda para o adquirente a responsabilidade. Fala, mas comprei uma moto de 3 mil reais, só de dívida de PVA a moto está devendo 6. Você responde pelas 6, não pelos 3 mil, que era o que vale a moto. Você responde por tudo em razão da responsabilidade do adquirente. Em vida, responder por todos os tributos devidos. Já na morte, é até o limite do quinhão recebido. Tudo bem? Continuamos. Vamos estudar agora a próxima responsabilidade, que está lá no artigo 132 do CTN. É essa, doutores, a responsabilidade na sociedade. Como assim, Pedro? Responsabilidade na sociedade. Doutores, acontece muito, de acordo com o artigo 132, algumas operações societárias. Aquelas operações de fusão, operações de incorporação, né? Operações de transformação. Essas operações que estão aqui, essas 3 operações que estão aqui desenhadas, estão escritas literalmente no artigo 132 do Código Tributário Nacional. Não tem a cisão, porque a cisão ela veio com a Lei de Sociedade Anônima, posterior ao CTN, mas se aplicaria perfeitamente a essas operações aqui, também a cisão, ok? Doutores, o que acontece? Quando uma empresa se incorpora a outra, ou se fusiona com a outra, né, se une com a outra, a responsabilidade será sempre da empresa sobrevivente. Então nós tivemos aqui no Brasil a LAN, que era uma empresa chilena de aviação, e a TAM, que era uma empresa brasileira de aviação. Elas se juntaram e criaram a LATAM. Quem responde pelas dívidas tributárias da LAN e da TAM? A LATAM. Nós tivemos o Unibanco, que se juntou com o Itaú, criando uma terceira pessoa jurídica. Então foi um processo de fusão, criando a Itaú Unibanco. Quem responde pelas dívidas tributárias do Itaú e do Unibanco? A empresa que ficou sobrevivente após a operação. Ok? Então, olhem sempre, numa operação comercial, numa operação societária, sempre a empresa sobrevivente responde. No caso da incorporação, nós tivemos, no Nordeste, nós tínhamos umas lojas chamadas Lojas Maia, foram incorporadas pela Magazine Luiza. Responde a Magazine Luiza. Em outros estados, nós tivemos a incorporação do patrimônio das lojas do Baú, a Magazine Luiza. Quem responde? Magazine Luiza. Então percebam, doutores, que sempre que há uma incorporação de patrimônio parcial ou total, sobre esses bens incorporados, se houver dívidas tributárias, a responsabilidade é da incorporadora, ok? Então guardem isso sempre. É super fácil, né? Essa responsabilidade é super tranquila de ser visualizada, porque no enunciado da prova é só saber quem incorporou quem fusionou com quem, para saber de quem é a responsabilidade quando sobrevive após essa operação. Tudo bem? Por fim, nós temos a transformação. Né? Aquela empresa que antes era limitada, em razão da sua necessidade de abertura de capital, até mesmo vender ações em bolsa, ela se transforma em sociedade anônima. E aí, na sociedade anônima, ela foi transformada, então. Ela era uma limitada, com relação à sua personalidade, se transformou em sociedade anônima. Quem responde pelas dívidas tributárias da limitada? A sociedade anônima. Tudo bem? Super tranquilo de nós compreendermos essa responsabilidade. Trago agora uma responsabilidade muito interessante, muito importante para a nossa prova. Vamos aqui trazer essa responsabilidade na tela. É a chamada responsabilidade no trespasse. Olha que palavra
estranha, né, Pedro? É algo espiritual. Como é isso? Não, doutores. Trespasse é a linguagem que o direito empresarial denominou para reconhecer aquele tipo de operação de compra de fundo de comércio ou estabelecimento comercial. Sabe quando você chega na empresa e fala, tá vendendo a padaria aqui? Eu queria comprar essa padaria. Tá vendendo essa loja de sapato? Eu queria comprar a loja de sapato. Você não está fazendo uma aquisição de um bem imóvel. Você está fazendo a aquisição da loja. Você está fazendo a aquisição do fundo de comércio. Tudo que tem lá dentro, o acervo, o maquinário, é seu. Portanto, é uma operação que o direito empresarial denomina como trespasse. Doutores, essa operação de compra de fundo de estabelecimento, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, ela está regulada no artigo 133 do CTN. E lá no artigo 133, ele nos diz que toda vez que você comprar uma loja, comprar um supermercado, enfim, comprar uma pequena empresa, um determinado comércio, hoje, visualmente, quando a gente está na rua e vê aquelas placas, passa-se o ponto em frente à loja, é isso que está acontecendo, um trespasse. Né? Aí vamos imaginar que você está fazendo ali o trespasse, está comprando o estabelecimento comercial. O artigo 133 diz assim, se o adquirente mantiver a mesma exploração comercial, a responsabilidade é dele, nas dívidas tributárias da empresa que ele está comprando. Então, se eu compro uma pizzaria e mantenho, depois da compra, a exploração de venda de pizza, significa então que eu respondo pelas dívidas tributárias da pizzaria que eu comprei. Não só daquelas que eu vou praticar, que aí eu sou contribuinte, mas também do antigo dono. Desde que, na hora que eu compre o fundo de comércio, na hora que eu compre o estabelecimento comercial, eu mantenha a mesma exploração comercial. Doutores, eu não posso modificar o ramo de atividade. Eu tenho que manter a explorar o mesmo ramo que ali então era explorado. Né? Se eu estou, por exemplo, antigamente se tinha muito locadora, né, nesses bairros. Eu vou lá e compro a locadora da pessoa e continuo a explorar locadoras. Né? Locação de DVDs, CDs. É uma locadora, doutores. Então eu continuo a explorar o mesmo ramo. Eu comprei uma padaria. Mantive a exploração da padaria, mudei o nome. Às vezes acontece, né? De você mudar o ramo social, o nome fantasia. Não importa. O que importa para caracterizar a responsabilidade no trespasse é que o adquirente mantenha a mesma exploração comercial. Se isso acontecer, dele manter a mesma exploração comercial, significa então que o adquirente responde. Só que o artigo 133 do CTN abre dois incisos dizendo que essa responsabilidade do adquirente, ela pode ser uma responsabilidade integral, ou seja, responderá por todas as dívidas tributárias, ou uma responsabilidade subsidiária. O que isso significa? Na responsabilidade subsidiária, existe um benefício de ordem, ou seja, primeiro vão buscar do antigo dono. E depois, caso o antigo dono não tenha capital financeiro suficiente, o saldo que remanescer será de responsabilidade do adquirente, ok? Então, nessa responsabilidade subsidiária, significa que o adquirente da empresa que manteve a mesma exploração só responderá se o antigo dono não tiver patrimônio suficiente para quitar a dívida. Agora, no inciso 1 fala, é integral, meu amigo. Integral você responde por tudo. Como é que eu vou diferenciar na prova se a responsabilidade é integral ou se ela é subsidiária? Doutores, guardem. Se a pessoa que me vendeu dentro de 6 meses, de novo, se a pessoa que me vendeu dentro de 6 meses abrir outro ramo de atividade, qualquer ramo, abrir qualquer loja, qualquer empresa, ele é quem responderá primeiro e eu, adquirente, responderei subsidiariamente. Qual é a ideia? Se o vendedor abriu outro negócio, significa que ele ainda tem dinheiro. Então eu vou atrás dele. E esse vendedor que abriu outro negócio depois que ele me vendeu, pode ser qualquer negócio, não precisa ser o mesmo. Então imagina que essa pessoa me vendeu uma padaria.
Eu continuei a explorar a padaria. E ele abriu uma loja de sapato dentro de 6 meses depois que me vendeu. Significa que, então, ele responde com o patrimônio da loja e, subsidiariamente, eu responderei com o patrimônio da padaria que eu comprei. Deu para entender? O que você tem que observar, gente, é o prazo. E o prazo é 6 meses para que essa responsabilidade persista. Tudo bem? Agora, se quem te vendeu a padaria e você permaneceu a explorar a mesma atividade, se essa pessoa cessou, aquele que te vendeu, né, o alienante, se aposentou, falou, já cansei dessa vida de empresário, cansei dessa vida de incerteza, vou virar trabalhador, vou virar empregado, ou vou aposentar, já ganhei muito dinheiro, quero me aposentar. Significa então que aquele que comprou a padaria e manteve a mesma exploração responderá integralmente pela dívida. Integralmente pela dívida. Deu para entender, doutores? Então, é uma questão muito importante que você tem que observar, é o que fez o vendedor depois que aquele que comprou a loja manteve a mesma exploração. Se o vendedor abriu outro negócio, caso tenha aberto, eu tenho que olhar o prazo, 6 meses. Nessa hipótese, aquele que comprou, o adquirente, responderá subsidiariamente. Agora, se quem me vendeu não abrir outro negócio dentro desse prazo, ou até mesmo se aposentar, aí a responsabilidade vai integralmente para o adquirente. Tudo bem? O CTN ele prevê que essa responsabilidade do adquirente não vai acontecer, mesmo que ele mantenha a mesma exploração, quando ele adquira uma empresa que já esteja em fase de falência ou recuperação judicial. Se o adquirente está adquirindo uma empresa em falência ou em recuperação judicial, não haverá responsabilidade do adquirente em razão, né, do papel social que ele está exercendo ao comprar uma empresa que, teoricamente, não tem mais futuro econômico porque já está em falência ou em recuperação judicial. É claro que essa pessoa que está comprando essa empresa em falência ou recuperação judicial, para não responder pelas dívidas, ele não pode ter nenhuma interação com a empresa falida. Ou seja, ele não pode ser um ex-sócio, não pode ser cônjuge, não pode ter nenhum grau de parentesco até 4º grau, ok? Não pode ser o representante da massa falida, né, aquele interventor chamado pelo juiz para tentar organizar as dívidas da empresa. Não pode, ok? Tem que tomar cuidado com isso, porque senão é fraude, né, doutores? É o famoso laranjão que você põe lá para tentar se livrar das dívidas tributárias, ok? Vamos para mais uma responsabilidade? Vamos lá, agora a responsabilidade do artigo 134. Vejamos, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervirem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Aí ele traz, inciso 1, os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores, os tutores, os curadores pelos tributos devidos pelos seus tutelados ou curatelados, os administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por estes, o inventariante pelos tributos devidos pelo espólio, bem como os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício. Doutores, o artigo 134 ele acaba sendo autoexplicativo, né? Porque ele traz um rol de pessoas, que nós vamos chamar aqui de terceiros, que acabam respondendo no lugar do contribuinte. Só peço uma atenção de vocês. Provas objetivas, múltipla escolha, normalmente exigem a literalidade da lei. Observem que ele diz o seguinte: na impossibilidade de cobrar do contribuinte, esses terceiros que nós vimos responderão pelas dívidas tributárias. Tudo bem? Só que ele está trazendo aqui um benefício de ordem, você concorda? Porque ele está falando que esses terceiros só respondem se for impossível cobrar do contribuinte. Mas Pedro, no artigo 134 ele está falando que a responsabilidade é solidária. Responsabilidade solidária não pode ter esse benefício de ordem. Primeiro cobra de um para depois ir atrás do outro. Senão isso é subsidiário, doutores. Subsidiário é assim. Primeiro cobra de um. Se esse um não consegue pagar, aí cobra do outro. Agora, se eu estou falando de uma responsabilidade
que é primeiro de um, depois do outro, não pode ser solidária. Por isso, há uma certa conformação na doutrina que houve uma falta de atenção do legislador quando desenhou essa cabeça do artigo 134, o caput do artigo 134. Na verdade, não é apenas uma questão de solidariedade. Na verdade, aqui é uma subsidiariedade, tá bom? Mas, como eu disse, em provas objetivas, devemos trazer, normalmente, a literalidade da lei. E eles não trariam as duas alternativas, né? Porque senão isso seria passível facilmente de recurso. Mas se trouxer, assinale a literalidade da lei. Agora, numa prova aberta, numa prova dissertativa, aí sim você deveria trazer essa questão apenas para a atenção do devedor, do examinador, a respeito dessa atecnia do legislador quando falou subsidiário, em que na verdade, solidário, em que na verdade ele queria dizer subsidiário. Pedro, da onde você tirou que solidariedade não pode ter benefício de ordem? Doutores, teria uma questão lógica, né? Mas vamos provar no artigo. Artigo 124, parágrafo único do CTN. Ok? Artigo 124, parágrafo único do CTN. O artigo 124, parágrafo único do CTN diz que a solidariedade não comporta benefício de ordem. Porque senão, doutores, já por óbvio não seria solidário, né? Seria subsidiário. Não teria sentido isso. Ok? Outro ponto de atenção que eu queria revelar aos senhores. O artigo 134, no seu parágrafo único, ele fala que a responsabilidade dessas pessoas que estão nesse rol do artigo 134 se resume apenas pela penalidade do tributo e as multas de correção monetária, né? Os juros de mora. Multa punitiva, sanção punitiva, não vai para o terceiro. A sanção punitiva, ela é exigida daquele que praticou o fato. Deveria ser assim em todos os tipos de obrigações de responsabilidade tributária. Mas o STJ não entende muito assim, a gente vai falar isso posteriormente. Mas, hoje, esses terceiros que estão aí nesse artigo 134 só responderão até o limite da dívida com relação ao tributo e os juros de mora. Multa punitiva não será redirecionada ao solidário, né, ao responsável. Tudo bem? Última não, né? Mais uma responsabilidade. Aqui está no artigo 135 do CTN, que é a chamada responsabilidade do sócio-gerente. Essa eu vou dizer que a OAB adora essa responsabilidade. Pedro, o que é isso? São os casos em que o sócio responderá pelas dívidas da empresa. Pode acontecer, doutores, do sócio ser culpado pela dívida da pessoa jurídica que ele é sócio. Mas guardem, para que essa culpa exista, é necessário primeiro que ele seja sócio gerente, sócio administrador. E para que essa culpa exista, não basta o mero inadimplemento. O STJ definiu já em enunciado sumular que, de acordo com a súmula 430 do STJ, o mero inadimplemento da pessoa jurídica não caracteriza a responsabilidade do sócio. Mero inadimplemento não é culpa do sócio, é culpa da pessoa jurídica. Ok? E cuidado, doutores, que falência, recuperação judicial não é também crime. É mero inadimplemento em razão da circunstância que a empresa está vivendo. Agora, nas hipóteses que estão no quadro, que o sócio poderá responder, aí sim ele responde pessoalmente com o seu patrimônio. Infração à lei, excesso de poder, né, quando ele desvia da finalidade a qual ele foi designado, quando ele tem ali uma infração ao estatuto social, ao contrato social, ou até mesmo, de acordo com a súmula 435 do STJ, quando acontecer uma dissolução irregular da sociedade. Dissolução irregular também gera culpabilidade dos sócios. Tudo bem? Nosso tempo estourou, mas no próximo encontro a gente continuará falando um pouquinho mais sobre a responsabilidade do sócio e outros fenômenos de responsabilidade. Um grande abraço e até a próxima.